Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente com vocês. Essa é a nossa 8ª aula do curso de Laboratório de Organização de Computadores. Nessa aula eu vou explicar para vocês a técnica de Lookup Tables para displays de 7 segmentos. E também vou explicar para vocês como adaptar códigos de piques para piques diferentes, né? Por exemplo, o código foi escrito para um determinado pique, você quer adaptá-lo para outro pique. Como fazê-lo, né? Vou explicar isso para vocês também. Também vou explicar como você manipular interrupções, por exemplo, interrupção do timer 0, tá? Fazer multiplexação de displays, ok? E fazer multiplexação de displays também sem interrupção, né? Vou ensinar com interrupção e vou ensinar sem interrupção. Então, para essa aula não ficar muito grande, né, eu vou dividi-la em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar apenas sobre a questão das Lookup Tables e a questão dos displays de 7 segmentos e da configuração de código para piques diferentes. Na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre multiplexação de displays utilizando interrupção. Então eu vou falar o que é interrupção e vou falar como você pode usar essa técnica para fazer multiplexagem de displays, tá? E na terceira parte da aula nós vamos fazer a multiplexação de displays também, só que sem o uso de interrupções, tá? Apenas fazendo o que a gente chama de espera ocupado, o busy waiting, tá? Então vamos à nossa primeira parte da aula, da nossa 8ª aula do curso de organização, de Laboratório de Organização de Computadores. Bom, então vamos começar aqui a parte 1 da aula 8, né? Falando sobre displays de 7 segmentos e tabelas de lookup. Inicialmente, tá, eu vou mostrar para vocês um código feito para o PIC 16F505, mas o Proteus ele não tem esse PIC 16F505 na biblioteca dele, tá? Então não dá para a gente simular utilizando o Proteus. Então, no final da aula, eu vou explicar para vocês como fazer a adaptação desse código para usar o PIC 16F84A. Okay? O objetivo dessa aula é simplesmente controlar um display de 7 segmentos, tá? E nós vamos fazer isso utilizando tabelas de lookup, que é uma técnica que o pessoal utiliza aí em microcontroladores, tá? Só para efeito de comparação, né? Nós iniciamos nosso curso com o PIC 12F508, que ele tinha 512 palavras de programa, né? 25 bytes de memória de dados, né? Um empacotamento de 8 pinos, né? 6 pinos de I/O e um clock máximo de 4 MHz. Já o PIC que nós iremos utilizar nessa aula, né? Será o PIC 16F505. Ele tem 1024 palavras de programa, 72 bytes de memória de dados. Ele tem um empacotamento de 14 pinos, 12 pinos de I/O e uma frequência máxima de 20 MHz. E o PIC que nós iremos utilizar para montar o nosso circuito vai ser o PIC 16F84A, né? Que ele tem praticamente as mesmas configurações aqui que o PIC 16F505, mas ele também possui suporte a interrupções externas e interrupção de timer, né? E ele também tem 13 pinos de I/O e uma frequência máxima aí de 20 MHz, ok? Então aqui nós temos o empacotamento aí, o packaging, né, do PIC 16F505, né? Nós vemos aí que nós temos a porta B e a porta C, né? A porta B, os bits da porta B, eles são designados por RB e o número do bit, né? Então, bit 0 da porta B é RB0, bit 1 da porta B é RB1, RB2, né? Ok? RB3, RB4, RB5, né? E a porta B, ela tem no máximo 5 bits aí, né? Que você pode usar para entrada e saída digital, né? E a porta C tem o RC1, RC2, RC3 e RC4, né? Nota que na porta C os bits eles não são multiplexados, mas na porta B os bits são multiplexados, né? Multiplexados com o que, professor? Bom, se nós utilizarmos um oscilador a cristal, tá? O RB5 e o RB4, você perde eles como pinos de entrada e saída, né? Porque você vai ligar um oscilador a cristal aqui que tem 2 pinos, né?
Então, esses pinos vão fazer parte do X-Tal, né? Vai ser OSC1 e OSC2, que vão fazer parte da osciladora cristal aí, tá? Se você utilizar um clock, uma entrada de clock externa, tá? Que seria o clock in aqui, né? Como que seria uma entrada de clock externa? Por exemplo, você usar um NE555 ligado no pino 2 aqui, tá? Ou um circuito baseado em osciladora cristal ligado também aqui no pino 2, mas externo, tá? Um circuito que gera clock de forma externa aí, tá? Então você perderia também o pino RB5 aqui como pino de entrada e saída, tá? O pino RB3 ele está multiplexado com M-Clear, tá? Então você pode colocar M-Clear Off aí para usar o RB3, tá? Então M-Clear Off é um bit da palavra de configuração, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que sempre quando a gente começa a primeira coisa que a gente faz antes de começar a programação de um PIC é setar corretamente a palavra de configuração. Essa é a primeira coisa, tá? É o passo número 1, tá? Setar a palavra de configuração. E a palavra de configuração ela não é acessável em nível de programação. Ela é acessável através de diretivas que você coloca no começo do seu código, tá? A porta RC5, tá? Ela tá multiplexada com T0 CKI, né? Então, esse T0 CKI aqui é o clock, tá? Clock input do timer T0. O que é isso, né? Internamente você tem o timer T0, tá? E o timer T0 ele pode receber dois tipos de clock diferentes. Ele pode receber um clock externo através desse pino aqui 5, tá? Então, no caso, nós estaríamos usando o pino 5 aqui para ligar um clock aqui que comandaria o timer 0, tá? Ou se você não quiser usar o clock externo para comandar o timer 0, você pode usar o clock de instrução para comandar o timer 0, tá? E aí você ganha um pino de entrada e saída aqui, que é a porta RC5, tá? Então é muito importante isso. Isso daqui você configura, isso aqui é acessável em nível de programação, como nós iremos mostrar para vocês, tá? As demais multiplexações são para programação, por exemplo, ICSP-DAT, né? ICSP-Clock, né? São os dados e o clock do In-Circuit Serial Programming, tá? VPP é a voltagem de programação, tá? Também do In-Circuit Serial Programming, tá? E Clock Out é o Clock In que você pode usar, você pode recuperá-lo aqui se você estiver usando uma entrada interna de clock, ok? Então você tem várias opções de clock, né? Você tem clock RC interno de 4 MHz, você tem um clock externo RC, tá? Que é um clock de baixo custo, né? Porque o cristal normalmente é caro, né? XT é um cristal padrão, tá? E HS é um cristal de alta velocidade, tá? Mas você só pode usar o HS no PIC 16F505, ok? Você também pode configurar os pull-ups da porta B, tá? E tem uma wake up on change, né? Que se você estiver usando uma característica especial da CPU aí, né? Que seria o sleep, né? Colocar a CPU em modo sleep, você pode acordar quando tiver uma mudança no pino aí de I/O, ok? Bom, então como eu disse para vocês, a primeira coisa que você faz, né? Quando você começa a programação de um PIC, é configurar a palavra de configuração, né? Configuration word, tá? Então, a configuration word para o PIC 12F508, ela é essa palavra que está aqui, né? Então, nessa palavra de configuração, os bits de 11 até 5, se você for ler, você vai ler como 0, tá? Eles não estão implementados. mClear Enable, tá? Então, se você colocar esse bit aqui em 1, né? A porta GP3/mClear/, tá? O mClear, tá? É o Master Clear, é o reset do processador, tá? Então você perde a porta GP3. GP3 não serve como digital I/O, tá? Se você colocar em 0, tá? GP3/mClear/, né? Esse pino aqui é um pino que você pode usar para entrada digital, tá? E mClear internamente é ligado à VDD, tá? VDD que é a tensão de alimentação, tá?
Então você não consegue resetar o processador, ele está sempre ligado, tá? Ele está sempre ativo, né? Porque ele o master clear, o reset, ele é em 0, né? Então se você liga em VDD, né, o processador ele nunca vai ser resetado, tá? Code protection, né? Se você coloca em 1, você tem proteção de código, ou seja, né, depois que você gravou, você não consegue ler o código, tá? Que você gravou, né? Então, code protection você pode deixar on ou off, tá? Watchdog timer enable bit, né? Se você colocar em 1, você habilita a função watchdog, em 0 você desabilita a função watchdog, tá? E FOSC1 e FOSC2, tá? São os tipos de oscilador, né? Oscilador externo RC, tá? Oscilador interno RC, oscilador a cristal, né? E low power oscillator, tá? Oscilador a cristal aí também de baixa potência, tá? Seriam as opções de clock aí que você tem na palavra de configuração. Então aqui você tem 3 bits aqui no caso, né? Em alguns outros processadores você tem essas outras opções aqui e você pode checar essas opções no datasheet, tá? Do PIC que você está usando aí, ok? A mais comum é usar a osciladora cristal, a XT Oscillator aqui, tá? A gente falou em aulas anteriores sobre a questão da paginação, tá? Na linha base do PIC, que é a linha 12F alguma coisa aqui, tá? Você tem o bit PA0, né? Que é a palavra de status que seleciona a página de código que você está, tá? Por que você precisa se preocupar com a palavra de código? Porque você tem uma limitação na instrução cal, como a gente já discutiu em aulas anteriores, tá? Então, sempre que você vai chamar uma rotina nova, né? É interessante você usar PageCell, né? Para ajustar esses bits da palavra de status, tá? Para selecionar a página em que está essa rotina, tá? Quando o PIC tem pouca memória, tá? Geralmente isso não causa problemas, né? Então, por exemplo, você tem o PA0, né? Você só tem o PA0, né? E geralmente o PA0 fica em 0 ou fica em 1. Então a probabilidade de dar erro é menor. Mas se for um PIC com memória grande, tá? Você tem, por exemplo, o PA0, PA1, o PA2. Então é sempre interessante, antes de você chamar uma rotina, você utilizar o PageCell, tá? Então, no PIC que nós estamos utilizando aqui, que é o PIC 16F505, tá? Ou 506, o registrador TRIZ ele não está mapeado em memória. Como é que eu sei isso? Olhando o datasheet, tá? Então, se você olhar o datasheet do PIC 16F505 ou 506, você vai descobrir o seguinte. Você vai descobrir que o TRIZ-B e o TRIZ-C, né, o endereço deles é NA. NA significa Not Assigned, tá? Então, para você acessar esses registradores aí, tá? Você tem que usar as instruções TRIZ, tá? Você não vai você não vai acessá-los diretamente, você vai acessá-los através da instrução TRIZ, tá? E você também tem que se preocupar, como eu acabei de falar, né, com a página onde está o seu código, né? Por quê? Porque você tem o bit PA, né? Então, veja, tanto o PIC 16F505, né, quanto o PIC 16F84A, tá? Eles têm 1024 palavras de memória de programa, tá? Essas palavras de memória elas estão divididas em blocos de 512 palavras cada, tá? E quem controla o acesso a essas páginas, tá? São duas páginas de 512 palavras, né? É o bit PA0, né? Então, se PA0 é 0, você está nos primeiros 512 bytes de memória de programa, e se PA1, você está nos 512 bytes seguintes de memória de programa, tá? Então, você tem que dar sempre PageCell, tá? Para você garantir que a rotina que você está acessando está na página correta, tá? Ok? Já o TRIZ, você não precisa se preocupar se ele está no banco de registradores correto. Por quê? Porque o endereço dele não está mapeado e você vai acessar a partir da instrução TRIZ, tá? Isso pode parecer um pouco enfadonho, tá? Mas é muito importante você entender essas diferenças que existem nos PICs, nos microcontroladores da família PIC, tá? Para você não errar coisas do seu código ou para você não ter dor de cabeça com o seu código, tá? Bom, então,
como que é o endereçamento no PIC? Né? Você tem dois modos de endereçamento. Você tem o endereçamento direto, tá? E o endereçamento indireto. Então, como é que funciona o endereçamento nos PICs 16F505 e 16F506, tá? Ambos os endereçamentos, tanto direto quanto indireto, são controlados por bits da File Status Register, tá? Né? File Status Register aqui para endereçamento indireto e File Status Register para endereçamento direto, né? Então, no endereçamento direto, o endereço está no próprio code da palavra, né? No próprio code da instrução, e no endereçamento indireto, a palavra de instrução contém o endereço, tá? Que vai ser acessado a partir de endereçamento indireto aqui, tá? Então, basicamente, tá? Esses bits da File Status Register vão controlar esse endereçamento aí, tá? Mas nem sempre é assim, tá? Por exemplo, em bits, em PICs, por exemplo, 16F84A, você tem bits da palavra de status controlando o endereçamento direto, tá? Então, na palavra de status você tem o RP0 e RP1, que vai controlar o endereçamento direto que você vai fazer do banco de registradores. Ou seja, né, quem determina o banco de registradores são bits da palavra de status, não são bits do FSR, tá? Então, existe essa diferença. Então, quem vai controlar o endereçamento ou é o FSR ou é o status, tá? Então, estou falando para vocês, aqui no PIC 16F505 e 506 é o FSR, mas no PIC 16F84A são bits da palavra de status, então tem essa diferença, tá? Então, a seleção do banco para acessar variáveis do programa é feita pela diretiva BankCell, tá? Essa diretiva muda os bits do FSR, File Status Register, de modo a permitir acesso ao banco correto onde está a variável. Os bits modificados são FSR 6 e 5, tá? Os registradores TRIs não estão mapeados em memória. A configuração das portas de entrada e saída, quando isso acontece, quando eles não estão mapeados em memória, tá? Podem ser feitas somente com o uso da instrução TRIs, como eu falei para vocês. Nos PICs da família média, tá? 16F84A, 16F877A, tá? Então, nesses PICs de família mais avançados, os registradores TRIs podem ou não estar mapeados em memória, tá? Se eles não estiverem mapeados, a configuração só pode ser feita através da instrução TRIs. Porém, se eles estiverem mapeados, devemos acessar o banco correto. Então, nesses PICs, a seleção do banco pode ser feita ou pelos bits FSR 6 e 5, ou pelos bits RP0, RP1, RP2 da palavra de status, tá? Então, existem essa diferença, tá? A paginação, tanto no PIC 16F84A quanto no PIC 16F505 e 506, ainda existe, tá? E essa paginação é controlada pelo bit PA0. Então, você sempre tem que dar um page cell antes de chamar uma rotina para assegurar que esses bits estão setados corretamente, tá? Que esse bit PA0, mas poderia ser PA0 e PA1, por exemplo, né? Que esse bit ou esses bits estão setados corretamente para você chamar de maneira correta a rotina, tá? Então o usuário precisa se preocupar ao chamar subrotinas, pois essas podem estar em páginas diferentes e se deve utilizar sempre a diretiva PageCell, tá? Então sempre utilize PageCell e BankCell. Esse é um erro comum, tá? Às vezes a pessoa incrementa uma variável, olha lá na memória, a variável não incrementou. Por que a variável não incrementou? Porque a pessoa não utilizou o BankCell para aquela variável, tá? Às vezes a pessoa chama uma função, né? Aí vai lá no simulador, chama a função, aí verifica que a função não foi chamada. Por quê? Né? Porque não usou a diretiva PageCell antes de chamar a função, tá? Então tomem cuidado com isso daí, porque isso daí são coisas que causam muito problema para quem está iniciando na programação PIC, tá? Então esse PIC, né, 16F505 e 506, tem portas adicionais, né? Então tem porte B e porte C, e cada porte tem um registrador TRIs correspondente para você fazer a configuração das portas, tá? Mas essas configurações de porta nem sempre são triviais, porque essas portas elas são multiplexadas, então essa multiplexação
pode causar um problema grande aí na hora de você fazer a configuração delas, tá? Então eu vou mostrar esses problemas nessa aula e nas próximas aulas aí que nós vamos ter, vocês vão identificar esse tipo de assunto, tá? Então aqui nós temos o PIC 16F505, né? Já expliquei as partes para vocês no começo da aula, tá? VSS, atenção, é o pino de ground, tá? E esse pino aqui, é o pino de VCC, tá? Então veja o seguinte, né? Como que é o mapa de memória? Ó? Observe que todos esses registradores aqui, ó, INDF, Timer 0, PCL, o que é PCL, professor? É a parte baixa do registrador PC, tá? PC low, tá? PC é o program counter, né? PCL são os bits menos significativos do program counter, do contador de programa, tá? Status, File Status Register, OSCICAL, Port B e Port C, eles estão mapeados em todos os bancos, tá? Então, para esses registradores, você não precisa de bank cell. Você pode, em qualquer posição do seu código, você pode acessá-los sem precisar da diretiva bank cell, tá? E os demais registradores, tá? Os registradores de propósito geral, tá? Muitos deles, tá? Têm o mesmo endereço, tá? Então, por exemplo, o endereço 28hexa é igual ao endereço 8hexa, ou seja, né? Esses endereços aqui, ó, de 28hexa, 2fhexa, eles são os mesmos que 8hexa a 0fhexa. Como é que eu sei isso? O datasheet está me falando aqui, ó. Eles estão todos mapeados no banco 0, né? Quem que é o banco 0? É esse aqui, ó, tá? Então, esses endereços aqui, se você acessá-los, né, diretamente, né, você está acessando coisas que estão aqui, tá? Agora, esses outros não, tá? Então, por isso que é importante, quando você tem muitas variáveis declaradas, você sempre dá bank cell para você acessar a posição de memória correta dessas variáveis, tá? Para alterar um determinado registrador, digamos os registradores de configuração 3x, né? Pode ser 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, né? Temos que acessar o banco onde está esse registrador. Esse banco pode ser acessado pela diretiva bankcell, que alterará os bits RP0 ou RP1 da palavra de status em PICs midline ou os bits FSR 6 e 5 em PICs da família baseline, né? Porém, observe que no datasheet do PIC 12F 16F15.5, esses registradores TRIs não estão mapeados em memória, né? Então, quando acontece isso, você tem que obrigatoriamente usar a instrução TRIs, como a gente falou, tá? Então veja que o status você sempre acessa, não precisa de bank cell para acessar o status, em qualquer posição do código você pode acessá-lo, tá? Aqui eu já falei para você, né, que o 3B e o 3C não tem endereço definido, tá? O PA é o bit da página, tá? Tome bastante cuidado, dá sempre page cell quando você for chamar uma rotina, tá? E o registrador de status é esse registrador aqui, tá? Ele tem aqui o flag de carry, flag de zero, né? Enfim, né? Esses bits aí que a gente já falou em aulas anteriores, tá? Agora, como é que o cara faz aqui, né? O cara que escreveu esse tutorial, ele fez. Ele acionou o display de 7 segmentos, parte com a porta C e parte com a porta B, né? Agora observe, né, que no pino 5 aqui, tá? O pino 5, ele está multiplexado com timer 0 clock input, tá? Então você tem que desabilitar o timer 0 clock input aqui para você usar esse pino como entrada ou saída digital, tá? O RB já não, o RB já não tem problema, tá? Então vamos ao código, tá? Então o que ele fez aqui? Ele fez uma tabela de lookup, né? Então ele falou, ó, por exemplo, eu quero exibir o 0, né? Para eu exibir o 0, né? Para eu exibir o 0, quais bits deles têm que estar ativos, quais têm que estar on e quais têm que estar off, tá? Então o segmento G, que é o segmento que tem que ser apagado no display, tá? Tá ligado no bit RB2, tá? Então esse tem que ficar off, tá? Tem que ficar em 0 aqui. Em 0 se for o quê? Catodo comum, tá? Se for anodo comum ele vai ficar em 1. Mas o display que ele está utilizando, tá? Ele é um display de catodo comum. Ó. Esse C aqui, o display, significa que é um display de catodo comum, tá? Tanto é que todos os catodos eles estão ligados no terra, tá? Todos os catodos estão ligados no terra. Né? Você vê o símbolozinho aqui do anodo, né?
Ah, como é que eu sei que anodo é a setinha, né? É porque a setinha aparece com A deitado, tá? Então a setinha aparecendo com A deitado é o anodo, né? O outro é o catodo. Todos os catodos dos LEDs estão ligados no ground, então é um display de catodo comum. Então ele é um display que acende quando você coloca um aqui na porta, tá? Ok? Então o G aqui ele está ligado numa porta diferente, tá? Então ele vai ter uma lookup table diferente aí para ele, né? Então a porta B vai ter uma lookup table diferente aí, tá? Só para acionar o display G, tá? Então o contador de programa, né? Na arquitetura PIC, ele é um registrador de 12 bits, né? Que é referenciado no código, né? Que você pode referenciar ele no código como por PC. Mas PC seria todo registrador, então a gente referencia ele no código por PCL, né? PCL são os 8 bits menos significativos do contador de programa, né? Então como é que funciona no cap table, né? Você soma um número que você passa como parâmetro, que no caso é o W, tá? W você passou como parâmetro para a função, soma esse W com um file que é o PCL, tá? Então, como cada uma dessas instruções RETL tem um bit, tá? Ou seja, elas ocupam uma posição de memória aqui, né? Então, essa daqui ocupa a posição de memória 0, essa daqui ocupa a posição de memória 1, relativa a esse endereço aqui de início, tá? Então, relativa a esse endereço de início, essa daqui é a posição 0, né? Essa daqui é a posição 1, essa daqui é a posição 2. Então, se você colocar 0 em W e somar 0 com PCL, você vem para essa instrução. Se você colocar 1 em W e somar com PCL, você vem para essa instrução, tá? Se você colocar 2 em W e somar o W com PCL, que é o que está fazendo essa add aqui, você vem para essa instrução. Então, 0, 1, 2, tá? Então, isso daqui você já retorna o valor que tem que ser retornado, tá? Então, é um código muito eficiente, porque você não precisa verificar o valor BCD do número, né? Por exemplo, se for 0, 0, se for 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que são 4 bits BCD, né? Você vai retornar, por exemplo, um valor aqui, né? Se for, você vai retornar. Se não for, você vai testar outro valor, né? Você vai fazer um case aí, né? Nesse caso, você não está fazendo um case, porque você já somando o valor do W com o valor do PC, você já vai para a instrução de retorno que retorna o valor que você quer, tá? Então, essa é uma técnica chamada técnica de lookup table, que é uma técnica que ajuda bastante aí na programação, tá? Que a gente vai mostrar para vocês na simulação. E é uma técnica que economiza a memória, tá? Economiza a memória de programa, tá? Então, o contador de programa é um registrador de 12 bits nessa função get7segc, tá? W é um parâmetro que vai ser somado com o contador de programa, então vou somar W com file. Qual file? PCL, tá? PCL que é a parte baixa do contador de programa. E fazendo isso, eu vou ser redirecionado para a instrução de retorno adequada, tá? Então, se somarmos W ao contador de programas, pulamos para uma das 9 instruções de retorno abaixo, tá? Por que 9? Né? Porque cada instrução de retorno corresponde a um dígito decimal que eu quero exibir, tá? Então, no caso, PCL, PCLOR são 8 bits menos significativos do contador de programa. Se modificarmos PCL, estamos modificando o PC também, né? Porque PCL é a parte baixa do PC, modificou o PCL, modificou o PC, tá? O PCL está mapeado em todos os bancos, então você não precisa da Bankcell aí para selecionar o PC, tá? E como é que você faz para exibir um dígito, tá? Utilizando esse esquema, né? Você move o dígito por o W, porque o W é o parâmetro para get7segc, tá? E a get7segc vai te retornar um valor em W também, tá? E esse valor que ela te retorna em W, você move para a porta, né? Então, para cada porta, criamos uma lookup table, que é a representação que deve ser enviada em questão para essa porta, né? Para que o dígito seja exibido corretamente. Essa representação deve ser construída pelo usuário quando o dígito utiliza mais de uma porta, tá? Mesmo se o dígito utilizar uma única porta, você ainda pode usar esse esquema aqui, porque ele é um esquema que economiza código, tá? Conforme mostrado na tabela do slide anterior. Se só é usado uma porta, basta uma chamada. Mas no caso que iremos analisar agora, né, são usadas as portas B e C. Então, parte do dígito está na porta B e parte do dígito está na porta C. Portanto, é preciso codificar e chamar duas rotinas, né?
Então, como vocês podem observar aqui no esquema elétrico, tá? Aqui no esquema elétrico, parte dos dígitos estão na porta C e um único dígito está na porta B, mas você vai ter que codificar duas rotinas aí, né? Get 7 seg C, get 7 seg B, tá? Ok? Bom, como é que nós vamos fazer isso daí, né? Aqui é o que eu expliquei para você, né? Você coloca o valor que você quer que vai ser convertido no registrador W, chama a função que faz a conversão, né? Essa função vai te retornar um valor em W, esse valor em W você move para a porta C, tá? Com a porta B você vai fazer a mesma coisa, tá? Existe uma diretiva chamada define table, tá? Que ela gera os hatch LW para você, tá? Então, por exemplo, você dá add w to file pclf e aí define table B, né, os valores binários aqui separados por vírgula, tá? E para cada um desses valores binários, o define table vai te gerar uma instrução return LW, tá? Isso daqui, pessoal, eu acredito que é só para complicar, tá? Porque eu acho muito mais claro você escrever isso daqui do que você escrever isso aqui. Isso aqui, quem lê o código e não tiver estudado programação PIC, tá? Vai se confundir, tá? É melhor você usar isso daqui. Mas o que o montador ele faz, ó? Ele vê um define table, ele vê um binário, tudo 1 aqui, né? O que ele faz quando ele vê esse binário aqui? Ele gera uma instrução retlw B111, tá? Que é o 0, né? Aí depois ele vê um B 01100. O que ele faz? Gera uma instrução B001000, tá? Então ele vai fazer isso daí para você, para todos os valores que você colocou aqui no define table, tá? O define table nada mais é do que um cara que gera essas instruções retlw aqui, tá? Por exemplo, define table hello world vai gerar isso daqui para você. Você pode, inclusive, colocar strings aqui, tá? Bom, só que aqui nós temos um problema, tá? O PIC 16F505 ele não tem no Proteus, tá? Então você teria que adaptar o código, esse código que eu vou mostrar para vocês aí, tá? Agora, tá? Você teria que adaptar para o PIC 16F84A, tá? Mas vamos primeiro dar uma olhadinha nesse código para o PIC 16F505, né? Como é que ele funciona, tá? Ele inclui umas macros standard aqui, tá? Que nós vimos na aula sobre macros, tá? A Redix deck, tá? Então, quando você coloca um número ponto alguma coisa, esse número ele vai estar em decimal, tá? Extern delay tem, porque ele está numa biblioteca. Config mclear on, code protection off, watchdog timer off, e ele vai usar o registrador interno RC aqui. Com a porta RB4 habilitada para a saída ou entrada digital, tá? User data shared, ele vai definir um dígito, tá? E aí ele vai fazer um vetor de reset aqui, ele vai colocar o valor de calibração aqui que está em W, ele vai colocar em OSCAL, tá? E vai dar um goto para start. Veja que ele dá um page cell antes de dar o goto, tá? Pode parecer besteira dar esse page cell aqui, mas é importante, tá? Sempre que você vai dar um goto ou que você vai fazer um call, usa o page cell, tá? Então aí tem as rotinas delay tem, que dá um page cell delay tem R, goto delay tem R, tá? Em algumas situações isso daqui pode atrapalhar ao invés de ajudar, tá? Eu vou explicar isso na próxima aula. 7seg, set 7seg para setar o display de 7 segmentos, né? Então tem uma rotina set 7seg R, né? R de routine aqui para fazer essa setagem, tá? E ele vai dar um goto para set 7seg R, tá? Que pode ficar em qualquer lugar aí. Eu expliquei isso já em outras aulas, tá? O código é bastante simples, ele dá um clear W, ele dá um trees port B e um trees port C, né? Zero os trees aqui das portas B e C. Por quê? Porque as portas B e C vão ser portas de saída. Zero parece com O de output. Então ele vai vai setar essas portas B e C aqui para saída, né? Essa instrução aqui, move LW, esse til 1, com esse operador de shift aqui para a esquerda, T0CS aqui, foi explicado na aula de macros, tá? Mas eu vou recordar a memória de vocês o que significa isso daqui, tá?
Veja que eu vou modificar o registrador option, né? Porque depois desse move essa constante, isso aqui é uma constante, tá? Move essa constante para o W, né? Move literal para o W, né? Esse literal é essa constante aqui, eu chamo option, tá? Bom, então o que a gente tem no registrador option, né? No registrador option a gente tem esse bit GP wake up, né? Então enable wake up on pin change, tá? Isso daqui é para quando você usa aquela característica especial de modo sleep, né? Que a gente falou na aula sobre modo sleep, tá? Eu quero deixar isso aqui, acordar na mudança desabilitado, tá? Eu quero que o processador fique sempre acordado, tá? Enable Weak Pull-Up Bits, né? Que é o GP0, GP1 e GP3, né? Eu quero os pull-ups desabilitados, então vou colocar um aqui também, tá? T0 Clock Source Select Bit, né? Então, esse bit, tá? Vai dizer para você se você quer que o clock para o timer 0 venha do pino 5, tá? Do pino 5 da porta B, tá? Ou seja, essa fonte de clock vem do pino 5 da porta B, né, que é o T0 Clock Input, tá? Mas você quer usar a porta B como saída digital. Então, o que você vai fazer, né? Você lá no registrador Option, você vai fazer o seguinte, né? Você vai vir aqui, né? E vai colocar Transition Internal Instruction Cycle, tá? FOSC sobre 4, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai deixar o bit 5 da porta B é livre para entrada e saída digital, né? Então você vai colocar 0 aqui, ó. Então a fonte do clock de T0 é o clock das instruções, tá? Então a fonte de clock do timer 0 é o clock das instruções e não o clock externo. Então a porta B ela fica livre para entrada e saída digital, tá? Então esse bit ele tem que ser colocado em 0. T0, timer 0 source edge select bit, tá? Ser incrementado em borda de subida ou descida. Tanto faz, na realidade, tá? Porque você vai incrementar ele de qualquer forma, tá? T0, Source Edge Select Bit, a gente já falou, tá? Prescaler Assignment Bit. Como a gente não está usando o timer, tá? Nesse exemplo aqui, tá? Você pode deixar ele em 1, porque PSA em 1, você vai usar o pré-escalador para o watchdog, não para o timer interno, tá? Então você pode colocar PSA valendo 1 aqui, tá? E PS0, 2 to 0, né, é o pré-scaler rate, tá? Então você pode colocar em tudo 1 aqui, porque você não está usando o timer, né? Então veja, né, que o que aconteceu aqui, né? Para você configurar o registrador option, né, você tem que colocar essa palavra aqui em W, tá? E o que é essa palavra, né? Não. O T0 Clock Source, né? T0 Clock Source, fonte de clock do T0, tá? É o bit 5 da palavra de status, né? Então, se você pegar 1 e deslocar 5 bits à esquerda, tá? Essa setinha aqui significa que eu estou deslocando à esquerda. Eu vou ter essa palavra aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Quantos zeros? 5, tá? 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por 5 zeros aqui é que eu completei com 1. Quando eu faço a negação disso, eu tenho exatamente 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, que é exatamente esse valor aqui que eu tenho que colocar na porta, no registrador option, tá? Então, aqui vem essa explicação aqui do porquê dessa macro aqui, tá? Tá aqui. Muitas pessoas acham isso mais claro, mas eu, sinceramente, eu acho isso mais confuso, tá? Clear File Digit, 0 dígito, tá? E aí eu começo a minha contagem, né? Então, page cell 77seg, tá? Cal 77seg. Então, eu mando o 0, tá? Mando o 0 aí para o meu display, tá? Espero um segundo, incremento o dígito, né? Então, increment file, digit F, né? Então, incrementa file digit e o resultado fica no próprio digit. Então, isso daqui é digit recebendo digit mais 1, tá? Compara, faz um short, move primeiro para o W10, né? Veja que eu usei radix 10, então ponto 10 aqui significa 10, significa 0xa, né? Significa 10 aqui mesmo, né? Então, move 10 para o registrador W, faz um short do dígito com W. Se o short é 0, é porque, né, o dígito realmente é 10, tá?
Então, se o short é 0, o bit Z é ativado, né? E aí você vai pular a próxima instrução, que é o clear digit, que é zerar o dígito, tá? Então você vai para o page cell count, né? E começa a contagem e faz a contagem de novo, ou seja, incrementa o dígito, né? Quando o dígito chega em 10, você coloca, dá um clear digit, coloca o dígito em 0 e continua nesse loop infinito aqui, tá? Aqui a gente tem os padrões, né, que tem que ser colocados nas portas B e C, tá? Então aqui, veja, né, que ele usa mais a porta C aqui, né, a porta B, ele só tem um bit aqui que modifica, né? Então se a gente olhar o circuito lá, né, ele tá com a maior parte dos bits do display ligados na porta C, né? Vamos olhar aqui o circuito, tá? Então, ó, o circuito está com a maior parte dos bits ligado na porta C e apenas um dos bits ligado na porta B. Então, a lookup table para a porta B, tá? Vai ser essa lookup table aqui, em que apenas esse bit aqui é modificado, né? E a lookup table para a porta C vai modificar vários bits aqui, tá? Então, a set7seg routine aqui, né? Ela vai fazer o quê, né? Vai pegar o padrão, vai mover o dígito para o W, tá? Vai pegar o padrão para a porta B, o padrão para a porta B vai ser retornado em W, e você vai mover o W para o file, que no caso é a porta B, vai acender parte dos LEDs do display aí, tá? Aí você vai ter que fazer o mesmo, né, para a porta C, vai pegar o dígito, colocar em W, pegar o padrão para a porta C aqui, com a lookup table para a porta C, mover o resultado, que é o padrão, né, que essa função retorna em W, né, mover esse W para a porta C para acender os restantes dos LEDs aí do seu display de 7 segmentos aí, usando a porta C, tá? E retornando 0 aqui, retorno literal no W0, tá? Mas como eu disse para vocês, né, o Proteus não tem esse PIC 12F505, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, né? Bom, então vamos aqui iniciar o Proteus, tá? Então eu vou vir aqui, executar como administrador. E eu quero mostrar para vocês por que nós não conseguimos usar o PIC 16F505 no Proteus. É porque o Proteus não tem o PIC 16F505, né? Então eu vou vir aqui, ó, New Project, tá? Ele vai vir aqui, Project Wizard. Aí eu vou vir aqui no Browse, tá? Vou vir aqui no Lab de Organização de Computadores, tá? Aula 8. E eu criei uma pasta aqui, ó, MPLAB Proteus 16F505, tá? Então, selecionar pasta, vou dar o nome do meu projeto aqui de Display Lookup, tá? Display Lookup. Vou dar o Next aqui. Ele vai falar que o projeto já existe, porque eu estava fazendo teste, sim, tá? Landscape A4, sem PCB, né? E vou criar um projeto firmware aqui com um microcontrolador PIC16F, tá? Aqui ele selecionou 16F84A, mas eu não quero 16F84A, eu quero 16F505, tá? Ó, PIC 16F505, tá? Vou dar Next aqui, Finish, e ele vai criar o projeto para mim aqui, tá? Então ele criou o projeto, criou o código, tá? Então veja o seguinte, ó. Cadê o PIC 16F505 aqui? Não tem, né? Aqui tem o código, mas aqui não tem o chip. E aí, pessoal? Né? Como é que nós fazemos para simular? Vamos procurar esse PIC na biblioteca. Então vamos lá, ó. PIC 16F. Ó, você tem, ó, PIC 16F. Olha a lista aqui, né? 16F827, né? Tem o 877, tem o 83, tá? Então tem um monte aqui, né? Mas quando você digita aqui, ó, 505, não tem nada. 506, também não tem nada, tá? 84,
Tem 84 e 84A, tá? Então, para você simular, você tem que escolher um PIC que existe aqui na biblioteca, tá? Não adianta você querer, tá, utilizar um PIC que não tem, tá? Então, vou dar um OK aqui, tá? Vou salvar esse projeto aqui, fechar esse projeto, tá? E vamos continuar aqui para ver o que a gente precisa adaptar no nosso código para que ele funcione no PIC 16F84A, que eu já tenho um projeto pronto aqui para mostrar para vocês. Bom, então vamos começar a falar do PIC 16F84A, que é o PIC que nós iremos utilizar aqui para fazer o nosso circuitinho para o display de 7 segmentos, ok? Então, esse PIC aqui tem a porta RA, né? RA1, RA0, né? Essa porta RA não está multiplexada com nada, né? RA2 e RA3 também não está multiplexada com nada, tá? Aí RB1, RB2, RB3, RB0, onde está RB0? RB0 está multiplexado com interrupção externa, tá? Então, essa daqui você precisa mexer no registrador que controla as interrupções, que é o registrador Inticom, tá? Você tem que zerar o registrador Inticom para você poder usar RB0 como entrada e saída digital, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a porta B todinha aqui, ó, com exceção do RB0, ela tá livre, tá? Ó. Você pode usar os pinos dela como entrada e saída digital. E como são 8 pinos, você consegue comandar o display de 7 segmentos com esses 8 pinos aqui, tá? Inclusive o ponto digital, tá? Mas eu vou usar a partir do RB0 até o RB7, tá? Para mostrar para vocês como que faz a configuração aqui, como é que desabilita as interrupções aqui para eu poder usar esse pino como entrada e saída digital, tá? Então vamos lá, né? Primeira coisa que você faz, né? Sempre quando você começa a programação com o PIC, é fazer a configuração da palavra de configuração, da configuration word, tá? Então vamos lá, code protection bit, você pode colocar code protection off, tá? Power up time enable bit, né? Se você quer que o timer seja ligado quando você liga o processador, tá? Watchdog timer enable bit, tá? Se você vai habilitar ou não o watchdog, normalmente nós deixamos desabilitado, tá? E o tipo de oscilador que você quer, né? Se vai ser um oscilador RC, se vai ser um oscilador de cristal com alta velocidade, high speed oscillator, se você vai ser um oscilador a cristal comum, que é o nosso caso, né? XT aqui. E LP aqui é um registrador de low power, tá? Na simulação eu coloquei RC, tá? Só que a hora que eu fui testar o circuito na prática, não deu certo, ele ficava travado no zero, né? Então eu troquei por XT e aí funcionou. Então muita coisa que funciona na teoria, na simulação, quando você vai para a prática não funciona, tá? Às vezes você tem que trocar o tipo de oscilador, às vezes o tipo de configuração, tá? Tem esse tipo de coisa, tá? Veja que as portas 3A e 3B elas estão mapeadas em memória nesse PIC, tá? Então, quando isso acontece, não é aconselhável usar a instrução TRIS. Eu usei a instrução TRIS, mas não é aconselhável, tá? O montador ele te dá um warning quando você faz isso. Então, observe que essas variáveis, né, a 3A e a 3B aqui, essas files, tá? Esses file words aqui, tá? Elas estão no banco 1, tá? Então, você tem o banco 0 aqui, que é toda essa região aqui de memória, e você tem o banco 1 aqui, tá? O banco 1 é selecionado pelo bit RP0 da palavra de status, tá? A palavra de status tem o RP0 e o RP1, vou mostrar isso para vocês. Quando você coloca o RP0 em 1, você está acessando files que estão no banco 1, tá? Files que estão no banco 1. Então, o correto não é fazer tris port B, tá? O correto é fazer bank cell 3B, né? Esse bank cell 3B coloca o RP0 da palavra de status em 1, tá? E aí você faz move literal para o W000, você quer tudo output, né? 0 aparece com output aqui, né? E você quer que todos os bits da porta B sejam output. Então você move W to file 3B aqui, você configurou a porta B com todos os bits de saída dela para output, tá? Observe que essas variáveis de configuração estão no banco 1. O banco 1 é selecionado pelo bit RP0 da palavra de status a partir de endereçamento direto, tá? Então a diretiva bankcell coloca o bit RP0 em 1, né?
Então ele vai colocar o RP0 em 1 aqui, tá? Quando escrevemos Bancel 3B, tá? Bit set file, ou né, se você quiser, você pode escrever assim, ó, bit set file status RP0, tá? Então esse Bancel 3B aqui, ele é traduzido para o seguinte código, ó, bit set file status RP0. Então você escrever isso aqui ou você escrever isso aqui é a mesma coisa, tá? Então quando você dá Bancel 3B, tá? O montador ele já substitui isso daqui por essa instrução, bit set file status RP0, tá? Então, aqui nós temos a palavra de status, né? Você tem o RP0, né? O RP1 ele existe, mas ele não está implementado, né? Ele está em cinza aqui, né? Se você olhar o datasheet, o IRP e o RP1 eles não estão implementados nesse PIC, tá? Então, a combinação RP1 e RP0 só existem dois tipos de combinação. 00, né? Que é quando o RP0 está em 0, você está acessando o banco 0, e quando o RP0 está em 1, você está acessando o banco 1. O RP1 ele é sempre em 0, por quê? Porque o RP1 ele não está implementado, tá, pessoal? E o IRP também não está implementado. Ó. It's not used by the PIC 16F84A. Então, cada banco tem 128 bytes, tá? E apenas o bit RP0 é usado pelo PIC 16F84A. RP1 deve ser mantido limpo, né? Porque ele não está incrementado, tá? E aí você tem o bit de timeout, tá? After power up, clear watchdog instruction or sleep instruction. Tá? Essas instruções aqui a gente estudou na aula sobre funções especiais da CPU. Tá? Tem o bit de power down, tem o bit 0, tem o bit DC, tem o bit de carry, né? Tem o bit de 0 e o bit de carry aí, que são usados aí, né? Quando você faz uma operação lógica ou aritmética. Tá? Então essa daqui é a palavra de status, tá? Aí você tem a multiplexação da porta B com pino int, tá? Então você tem que olhar o registrador intcom, que é um registrador que pode ser lido ou escrito e contém vários bits de habilitação para todas as fontes de interrupção, tá? Então como é que funciona esse intcom, tá? Ele tem um bit chamado GIE, tá? Que é Global Interrupt Enable Bit, tá? Se você coloca esse bit em 0, tá? Você desabilita todas as interrupções, tá? Então, não vai acontecer nenhuma interrupção no seu código, que é o nosso caso, tá? A gente vai dar clear file intcom, tá? Colocar todos esses bits em 0, então esse bit vai ser colocado em 0, eu vou desabilitar todas as interrupções, tá? Aí você tem electric EPROM, né? Electric EPROM Write Complete Enable Bit, tá? Interrupt Enable Bit, está colocado em 0. Timer 0 Overflow Interrupt Enable Bit, né? Se o timer 0 vai gerar interrupção quando ocorrer estouro de temporização, tá? Vai estar desabilitado. Int E, tá? RB0 int Interrupt Enable Bit, você vai habilitar a porta 0, a porta B, né? Para interrupção externa, né? Então é lógico que você vai desabilitar, né, a interrupção externa, então disables RB0 int interrupt, né? Então você vai desabilitar a interrupção externa. Você colocando em 0 esse bit aqui, que é o bit 4, né? Que é esse bit 0, 1, 2, 3, 4. Colocando esse bit E em 0, você pode usar o RB0 como entrada e saída digital, tá? Então você tem que colocar ele em 0. Como a gente colocou todo mundo em 0, ele vai ficar em 0 também. Então você vai estar desabilitando a interrupção externa e vai estar habilitando o RB0 como entrada e saída digital, ok? Int E, tá? É um bit de habilitação, tá? Se você configurou o bit, eu estou falando do mesmo bit aqui, tá? RB e E, tá? RB Port Change Interrupt Enable Bit, tá? Habilita a interrupção na mudança da porta B, tá? Desabilita a interrupção na mudança da porta B. Já esse bit aqui é um bit para habilitar ou desabilitar a interrupção externa, tá? Ele habilita ou desabilita a interrupção externa. Ele não é um bit de configuração igual o bit int E, tá? Ele é um bit de habilitação. Então, se você configurou a interrupção externa, você pode habilitar ou desabilitar essa interrupção externa a partir desse bit aqui, tá? Timer 0 e F, né? Timer 0 é Overflow Interrupt Flag Bit, tá?
Sempre que acontece a interrupção, tá? Esse flag aqui ele é setado, tá? Indica que aconteceu uma interrupção, né? Se ela vai de fato, se o código vai desviar para a rotina de tratamento de interrupção ou não, é outra questão. Mas esse flag sempre é setado quando acontece a interrupção, quando acontece o estouro do temporizador, tá? Então sempre que acontece o estouro do temporizador, esse bit aqui ele é habilitado, independente da interrupção acontecer ou não, tá? Esse bit aqui é a mesma coisa. Se acontecer uma interrupção na porta B, tá? Se você configurou a porta B para aquela a RB0, né? Para ela ser fonte de interrupção externa, se acontecer uma interrupção externa, esse bit aqui ele vai ser setado, independente de você dessa interrupção estar habilitada ou não, tá? Então você pode desabilitar a interrupção do timer e você pode desabilitar a interrupção externa. Mas esses bits aqui, T0, IF e INTF, eles são sempre setados quando acontece a interrupção. A interrupção não é tratada, mas esses bits aqui eles são setados, né? Então espero que seja claro aí, tá? E RB Interrupt Flag, né? Port Change Interrupt Flag, é se pelo menos um dos bits mudou o estado, tá? Então às vezes você tem uma interrupção e você fornece um status através desses bits aí como saída, tá? A rotina de tratamento da interrupção faz uma mudança nesses bits aí, tá? Mas você zerou todo mundo aqui, você não precisa se preocupar com isso, tá? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois, tá? Porque eu vou fazer um programa que desabilita a interrupção do timer e eu verifico o estouro do timer por esse bit aqui, T0 e F, tá? Então a interrupção do timer ocorre, mas como a interrupção do timer está desabilitada, tá? Como as interrupções globais e a interrupção do timer está desabilitada, você não desvia para a rotina de tratamento da interrupção, mas você seta esse flag aqui, tá? A mesma coisa pode acontecer com a porta B, por exemplo, você pode ter configurado o pino RB0 para receber interrupção externa e está com a interrupção externa desabilitada. Mas se acontecer uma interrupção externa, esse bit aqui é setado, tá? Então você pode fazer um busy wait aqui nesse pino aqui, se você quiser, tá? Então aqui tem um sumário dos registradores associados à porta B, né? Então você tem o 3B, que é o registrador de configuração. Você tem o option, né, que você pode configurar o pull-up da porta B, tá? Normalmente eu coloco esse valor em 0. E você tem o valor, né, que você vai escrever na porta B, né? Lembrando que para você usar o RB0, você tem que colocar o valor 0 em todos os bits do registrador Intcom aí, tá? Ok? Então vamos ver aí nosso programa no Proteus, aí, o nosso programa adaptado aí para rodar com PIC16F84A no Proteus. Bom, então vou mostrar aqui a adaptação do código, né? Esse exemplo que a gente fez aqui no Proteus, tá? Bom, então vocês podem ver aqui no Schematic Capture, tá? Que eu montei o circuito aqui, né? É um circuito bastante simples. Veja, o display ele está ligado diretamente no Terra aqui, porque ele é catodo comum, tá? E aqui eu estou usando o oscilador interno, tá? Não estou usando o oscilador a cristal. No circuito que eu montei, que eu vou mostrar para vocês, eu usei o oscilador a cristal. E o motivo de eu ter escolhido o PIC16F84A é porque ele é muito fácil de você comprar na internet ou em lojas de componentes eletrônicos, tá? Ele é um PIC bastante utilizado aí para projetos eletrônicos, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso código-fonte aqui. Então aqui, ó, read_extend, tá? Code protection off, watchdog timer off, p-write on, né? O que é p-write on? Você olha no datasheet, né? O temporizador é ligado no timer on, né? Quer dizer, quando você liga o processador, você liga o temporizador também. Mas aqui a gente não está utilizando o temporizador, né? Eu estou utilizando osciladora cristal, né? Então aqui está errado, tá? Aqui deveria ser int rc, tá? Mas vai funcionar porque é simulação, né? Se a gente olhar aqui o nosso código, dar um play, né? Ele funciona, né? Mesmo não tendo cristal aqui, tá? Mas é porque é simulação, tá? Na realidade, se você não colocar o cristal e você colocar isso daqui como osciladora cristal, tá? É óbvio que não vai funcionar, né? Por isso que eu falo para vocês.
Muita coisa que funciona na simulação não funciona na realidade, e muita coisa que funciona na realidade não funciona na simulação, tá? Tem as duas coisas aí que a gente vai discutir nas aulas aí, tá? Nas próximas aulas. A gente vai usar o delay e a gente vai usar a variável digit, tá? Então essas variáveis aqui são delay count, tá? No arg00 eu vou dar um goToMain, então não tem que me preocupar com o ASCII call, tá? O arg04 é onde fica o vetor de interrupções, mas como a gente não está utilizando interrupções, porque eu zerei, né, todo o vetor intcom aí, né, toda a palavra de configuração intcom foi zerada, né? Mas a interrupção funciona da seguinte forma, pessoal, você tem que salvar os registradores na entrada da interrupção, tá? Então você tem que salvar o W no wtemp, você tem que salvar o status no status temp, aí você tem que fazer a rotina de tratamento da interrupção, que é a ISR, né? Interrupt Service Routine, tá? Então você tem que ter o código aqui de tratamento de interrupção. Eu vou fazer na próxima aula um código aí em que a gente usa interrupção, para vocês verem como que é, tá? E no final da rotina de tratamento da interrupção, você tem que restaurar os registradores aí e dar essa instrução aqui, return from interrupt, tá? Como a gente não vai usar a porta C, a gente vai usar somente a porta B, eu só preciso da função get7seg B, tá? Não preciso da get7seg C, tá? Eu vou usar só a porta B, tá? Então eu tenho a delay tem aqui, delay tem routine, né? Dando goto aqui, 7seg, dando goto 7seg routine. Essa 7seg routine aqui eu modifiquei, tá? Vocês podem ver aqui que eu tirei a parte que ela mexe com a porta C, tá? Ela só vai colocar o W na porta B, tá? E ela vai retornar 0 aqui, tá? O delay tem R aqui eu não mexi, tá? Ele é um delay normal, tá? E o código principal, tá? O código principal começa no arg00, né? Eu dou goToMain aqui, tá? E o main começa aqui. No main eu começo fazendo o quê? Clear intcom, tá? Por quê? Porque eu quero usar a RB0 como entrada e saída digital. Então eu desabilito todas as interrupções aqui, tá? Desabilito o intcom e desabilito o pino RB0 como entrada de interrupção que eu expliquei para vocês aí, tá? Clear W, né? Tris port B, tá? Então, eu estou usando aqui a tris, mas como eu disse para vocês, essa instrução não é recomendada. O meu compilador aí, o meu montador, ele vai dar um warning, tá? Ok? Essa parte do código que eu comentei, tá? Porque o PIC é diferente, tá? Clear file digit e aqui o loop de contagem, tá? Call 7seg, tá? Espera 225 milissegundos, né? Aí incrementa o dígito aqui, tá? Compara, vê se o dígito é 10, né? Se o dígito não for 10, eu pulo essa instrução, aí eu vou para o goTo e começo a contar de novo. E se o dígito for 10, tá? Eu não faço skip, então eu dou um clear digit, reseto ele para 0, né? Então do 9 ele volta para 0, tá? Aliás, do 10, né, ele está com o valor 10, do 10 ele volta para 0, tá? Porque eu incrementei, ele estava em 9, ele foi para 10. Aí comparei ele com 10, a comparação setou o flag Z, né? Por quê? Porque a comparação foi exata, tá? Então, se a comparação foi exata, skip if clear, tá? Skip if clear, skip se o bit Z está 0, né? Como o bit Z está 1, eu não faço skip, então eu limpo. Então, se o dígito foi para 10, ele volta para 0, tá? E se ele não for 10, se ele for 8, por exemplo, né? Ou se ele for 9, tá? Se ele for 9, por exemplo, né? Eu já pulo essa instrução, vou para count. E aí depois ele vai ser zerado, tá? Então é assim que funciona o código, vocês podem ver aqui que tá funcionando, tá? Então ele começa aqui no 0, vai até o 9, depois volta para o 0, e aí eu vou mostrar para vocês o circuito aí funcionando na prática, tá? Aí vocês veem, ele está em 9, volta para 0, tá? Então, funciona na simulação, mas não deveria, né? Porque você não colocou o oscilador aqui, tá? Então agora vamos ver esse circuito na prática. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o meu PicKit, tá?
Vamos esperar ele iniciar aí. Ele identificou que o meu PIC está conectado, tá? E já identificou aqui também o PIC, ó, PIC 16F84A, ok? Então, veja bem, né? Antes de você começar a programar, tá? Você tem que colocar o PIC na posição correta. Então perceba aqui que para PICs de 18 pinos, tá? Você tem essa marca aqui, ó. Você pode ver, né? Eu vou dar um zoom aqui, aproximar para vocês, tá? Olha lá, ó. Piques de 18 pinos têm que ser colocados nessa posição, tá? Muito bem. Outra coisa que você tem que prestar atenção, tá? É no jumper. O jumper, tá? Ele tem que estar colocado na posição aqui para pique de 18 pinos, tá? Então você tem que mudar esse jumper também, ou mudar o pique de posição se você tiver uma placa para diferentes piques, tá? Então é isso que você tem que fazer. Feito isso, tá? Assegurando que está tudo ok, tá? Você pode começar a programação. Então você vai vir aqui, tá? Primeiro fazer um blank check, verificar se seu dispositivo não está branco. Não, ele está falando que não está branco, tá? Então vamos apagar, dar um erase, tá? E dar um blank check. Agora o dispositivo está branco, tá? Ele não tem nada gravado nele. Aí eu vou vir aqui, import X, tá? E eu vou vir aqui no meu diretório, tá? No caso da aula 8, né? Da aula 8, que é a aula sobre displays aí, né? 7 segmentos, tá? E vou abrir o arquivo X aqui, tá? E vou vir aqui, write, tá? Vou escrever o meu PIC, tá? Programming Successful, ok? Então aqui eu vou fechar agora meu programador de PIC e vou montar o circuito. Bom pessoal, então aí nós temos o resultado aí da implementação no protoboard do nosso programa, que faz a contagem e move o número da contagem para o display de 7 segmentos através da lookup table, tá? Então, como vocês podem ver, está funcionando. Eu fiz apenas uns ajustes aí, troquei o oscilador RC por oscilador cristal, tá? Porque o oscilador RC ele não saía do zero, tá? E também tive que limpar o registrador Intcom, tá? Porque o Intcom, como vocês sabem, né? A porta B ela é multiplexada com interrupção, então eu tive que limpar o registrador Intcom, tá? Conforme eu expliquei para vocês, para que tudo funcionasse muito bem, ok?